Que bom. Então Abraão, a história, né, vai do Gênesis, lógico, tudo aqui em Gênesis, capítulos da escola, 12 ao 23, a história dele, do 12 ao 23. Quem foi Abraão? Abraão foi o homem que Deus chamou. Vou colocar aqui, tá? O homem que Deus chamou. Então Abraão, conhecido pai da fé, a partir do finalzinho do capítulo 11, é onde aparece então Abraão, filho de Terá. Esse Abraão, ele veio de uma terra idólatra. Deus o chamou no meio da idolatria, do paganismo, e um homem muito próspero, rico. Seu pai, né, conta aí os historiadores, os comentaristas, seu pai era um homem muito rico. Ele tinha quase que uma espécie de fábrica de ídolos. Ali já tinha se espalhado a idolatria, né, pela raça humana. Então Deus chama Abraão para sair da sua terra, da casa da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para um lugar que Deus não iria mostrar. Ou seja, ele é conhecido como pai da fé. O Gálatas vai dizer que Abraão é o primeiro crente, é aquele que foi anunciado o evangelho de fato, né? Que é essa proposta de caminhar com Deus pela fé para um lugar que Deus ainda irá mostrar. Então Abraão, embora sendo esse homem fantástico que foi justificado pela sua fé, ele mostra em alguns pontos da sua vida também uma incredulidade, né? Ele também mente. Olha só, Abraão, ele vai mostrando que ele é humano como todos os outros. Porque eu queria destacar, quando a gente fala de heróis da fé, essas pessoas extraordinárias, na verdade elas não são extraordinárias, elas são ordinárias. Eu acho que eu falei para vocês em outra ocasião, isso não foi? Não? Todas elas são ordinárias, pertencem à mesma ordem, não no sentido pejorativo, estou xingando ninguém aqui, ué, mas elas pertencem, essas pessoas são seres humanos, que a gente eleva, né? Nossa, fulano de tal, olha, Abraão. Não, de fato, eles tiveram virtudes impressionantes, mas por outro lado eram humanos. Como hoje eu percebo que muitas vezes, eu acho que eu estou enxergando melhor sem o óculos, a gente muitas vezes hoje tem uma idolatria com figuras, inclusive, né, que a gente considera assim ser pessoas superiores a nós, e não são, amados. Todos nós somos iguais. A graça de Deus muitas vezes se manifesta de uma forma um pouco mais evidente ou de uma forma diferente na vida de um ou de outro, e porque de repente tem dons, ministérios, talentos e etc, então a gente julga que essa pessoa é superior. Não é. A graça de Deus é o que proporciona para todos nós, tá certo? Aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Se somos ou se fazemos, é porque a graça de Deus nos proporcionou isso. Então não há mérito nenhum em nenhum de nós. E ninguém é melhor ou mais espiritual, ou tem um Wi-Fi cheio com Deus assim, tá certo? Né? Porque a gente tem essa ideia, né? Não, a oração do pastor é mais poderosa, a pregação do professor é mais não sei o quê. Essa ideia tem que cair por terra, amados. Nós somos farinha do mesmo saco. Nós temos a mesma matéria, a mesma natureza. Nós somos frágeis, todos nós. Quando cai em pecado uma pessoa que... É um escândalo enorme. Por quê? Por que pessoas se frustram com umas outras? Por que pessoas ficam iludidas? Desiludidas, melhor dizendo. Por que pessoas ficam... Nossa, eu fiquei desiludido com tal pessoa. Porque se iludiu. É óbvio. Por que eu me desiludi com fulano? Porque eu me iludi com ele. Eu projetei nele ou nela algo que não era real. Uma super espiritualidade, né? Um Superman evangélico. Uma pessoa assim, nossa, eu não esperava dessa pessoa isso. Como não esperava? Por quê? Que diferença ela tinha da raça humana? Quem era? Um semi-anjo? Era um semi-querubim? Quem que era esse homem tão fantástico? Quem foi na Bíblia esse homem tão fantástico que não pecou? Me aponte um. Tem um monte deles no relato bíblico. Davi, homem segundo o coração de Deus, adúltero, assassino, se orgulhou. Abraão, pai da fé, mentiu, duvidou em certo sentido. Quem? Jacó? Não, deixa quieto isso aí, não vamos falar. Quem, irmão? Josué? Sansão, menino bom, menino gente boa, promissor, cheio de promessas, usado pelo Espírito Santo, mulherengo, namorador,
desprezou a vocação e chamado de Deus. Quem poderia? Elias, assim, profeta pentecostal, fogo descia, aquela coisa toda e pá, depressivo, fugiu de uma mulher, queria desistir da carreira ministerial, pediu a morte, desejou, irmãos, olha, entrou em depressão, quadro clínico, depressão, desejo de morrer, complexo de inferioridade e isolamento numa caverna. Se a gente pega esses pontos aqui de Elias, entra no quadro clínico hoje de uma pessoa depressiva. Queria morrer. Falando em morrer, teve alguns que pediram a morte. A gente fala de suicídio ao mês, né? Que fala do Setembro Amarelo. Tem alguns que pediram a morte. Quem é? Quem seria? Não, Paulo, apóstolo. Não, também não. E o Pedro? Não, Pedro também deixa quieto, né, irmão? Pedro parece mais com a gente do que qualquer outro. Precipitado, desobediente, resistente à obra do Espírito Santo na sua vida. Chamava Jesus de Senhor, mas também não obedecia, falava, não, Senhor. Não tem, amados, são todos ordinários. O Tiago vai falar isso no capítulo 5. Ele fala assim, Elias, homem sujeito às mesmas paixões do que nós. As mesmas. Todos nós somos ordinários. Todos nós. Não há ninguém melhor do que ninguém, não há ungido em detrimento de outros. Isso não é bíblico. A gente vai trabalhando essas ideias também depois. Vou pegar textos bíblicos aqui para a gente falar, de fato, que muitas vezes é apresentado, não é bíblico, não é saudável, né? Não é bom. Então vamos lá. Então Abraão é esse homem aí que Deus chama, né? E nele, inclusive, deriva, não é nele, no Abraão, mas historicamente é a partir de Abraão que surgem as três principais religiões que nós temos no mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. É em Abraão, né? Não é o Abraão que fez isso, mas historicamente a gente percebe. Então, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as três principais religiões do mundo, derivam de Abraão, ou seja, o filho de Abraão, Isaque, onde é a descendência então dos judeus, o judaísmo, e posteriormente do cristianismo, ou seja, do Abraão, né? O Ismael, que é o mesmo filho, onde saem os muçulmanos, os árabes, que é uma guerra que começou lá e até hoje perdura, né? Isso não vai acabar nunca, é fruto de uma profecia lá, ou é resultado, melhor dizendo, da profecia que foi falado lá, esse vai ser contra o outro o resto da vida. Acabou, e é mesmo. Terceiro, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. São as três religiões que saem de Abraão, que tem Abraão, inclusive, como principal homem, né, na sua história, no sentido aí do surgimento mesmo, tá? Então Abraão é respeitado mais do que Jesus nas religiões. O cristianismo, lógico, é baseado em Cristo, no Cristo, em Jesus. O judaísmo já não, o islamismo já não. Agora, nos três, Abraão é considerado como um homem importante, né? Um dos três maiores vultos do Antigo Testamento: Abraão, Moisés e Davi. Tá certo? Os três são os três maiores homens na história do Antigo Testamento, né? Então, o Abraão, Deus confia o seu povo, a história. Em Moisés confia a sua nação. Em Davi confia o seu reino. Então, são pessoas importantíssimas na história, né? Mas esses não foram os maiores, não, tá? O maior foi a quem Deus confiou o seu filho, José. É maior do que os três. A ótica de Deus já começa a mudar aqui. A ótica de Deus já mostra para nós que muda a nossa compreensão. Porque eu fui falando aqui, talvez falando, nossa, é verdade, hein? Nossa, se não fosse Abraão, se não fosse Moisés, se não fosse Davi. Aí foi escapulindo, a gente falou, esses homens são os maiores. Na ótica de Deus é diferente. José, humanamente sem expressão quase nenhuma na Bíblia. Mas você confiaria o seu filho a quem? A pessoa que você acha mais importante, ou tornou ela mais importante. Então José. Aí a gente já vai aprendendo que a paternidade é o exercício ministerial mais sublime que existe. Não é ser pastor, não é ser pregador, não é ser vaso de nenhum jeito, não é ser teólogo, é ser pai. Deus se apresenta como pai. A paternidade, amados, e a gente vai ver isso aqui, talvez daqui 2 aulas, a paternidade é onde Deus sempre fez isso. O Antigo Testamento hoje continua. A gente fala do patriarcal, né, que são esses homens que começaram a fé, mas a paternidade é onde Deus sempre quis e ainda quer que repouse toda a autoridade e o seu canal
para abençoar todas as pessoas. A maior autoridade que existe nas estruturas, inclusive eclesiástica, não é pastor, é pai. Que também, se o pastor não for um bom pai, ele nem serve para ser pastor. É o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 3. Não governa bem a sua casa, não tem os seus filhos em sujeição, não é apto para dirigir a casa de Deus. Né? A gente vai ver que o negócio é um pouco mais sério. Isaac é o outro cidadão aqui que está aí nesse capítulo, entre o capítulo 11, aliás, o 12 e o 50, né? Então Isaac tem uma história muito curtinha que vai dos capítulos 24 ao 26. 24 ao 26. Esse é o homem que Deus guiou, foi guiado por Deus. Muito interessante, amados. Quando eu era jovem assim, no Evangelho, jovem de jovem, entendeu? Eu era jovem, tinha meus 22 anos, né, varão? Aleluia, 22 anos, pensa pura, jovenzinho, e também jovem na carreira cristã. Eu me lembro muito das expressões que se usavam para os jovens, né? A Rebeca e tal. Aí depois eu fui entender o que era a questão da Rebeca, né? Rebeca é a esposa que foi preparada por Deus, né? Para o Isaac. E eles de alguma maneira tipificam outros ensinamentos lá para frente. Mas Isaac é esse homem que Deus vai guiando ele. Interessante mais, né? Vai lá, desce o Egito, vem para cá, vai para lá, cava poços e etc e tal, monta um altar, constrói tendas. Olha, em um versículo só, inclusive, tem isso, né? Essa ordem para ele construir um altar, cavar poços e construir uma tenda. Isso tem seu simbolismo, seus significados. A gente vai estudar isso em uma matéria, a simbologia bíblica, o que isso de fato representa, com muita cautela, porque dá margem, irmãos, para muita imaginação, né? Quando se pega, de fato, os símbolos têm suas representações, mas quando a gente não sabe exatamente essa representação biblicamente, então dá margem para um monte de, tecnicamente na teologia a gente chama assim de viajar na maionese, entendeu? Então viaja-se na maionese, né? Fala-se um monte de coisa, a gente vai ver que biblicamente não tem sustento, mas tem essas representações aí. Então Isaac, capítulo 24 e 26, conta a história dele, breve, desse homem aliás, ele representa o próprio Cristo, que seria oferecido lá no Monte Calvário, porque foi o filho da promessa, que foi oferecido pelo Abraão, né? Então um ato de fé. Abraão, entendendo lá em Hebreus, vai dizer isso, que Abraão entendia que ele ia matar mesmo o menino. Você pensa que assim, uma cenazinha, e ele levantando um machado assim, e aí senhor, vai falar ou não vai? Eu não vou fazer trem aqui não. Faz a sua parte que eu estou fazendo a minha aqui no teatro. Não, amados. Se Deus não intervém, ele ia matar mesmo, né? Oferecer a Deus mesmo, embora fosse o desejo do seu coração. Imagina, o cabra com 125 anos mais ou menos estava naquela ocasião, 75 anos, Deus lhe fez a promessa. Com 100 anos ele teve o filho, e com 125 Deus lhe pede então o filho de volta, o único filho, a quem tanto amava, diz o texto bíblico, ele mesmo assim ia oferecer. A gente aprende várias lições. Diga, meu amado. Ismael, quando ele foi tirado da Agar, ele foi amaldiçoado? Não há uma maldição, meu irmão. O que Ismael, o que aconteceu nesse cenário onde Ismael é fruto, na verdade, de uma ação humana. Ele não é filho da promessa, né? Ele é fruto, não o Ismael, não é o camarada, ele não tem nada a ver com a história. Mas, né? Ele, coitado, não tem nada. O problema lá foi Abraão e Sara. Nem Agar tinha, que é a mãe. Tanto é que Deus ampara, porque a Sara expulsa lá a mulher, mas Deus vai lá e fala: não, vem para cá, eu vou cuidar de você. Abençoou Agar, abençoou Ismael, e ainda disse que seria uma nação, né? Olha só. Então, é resultado, na verdade, da incredulidade de Sara, da incredulidade do Abraão, mas não tem nenhuma maldição sobre Ismael, pelo contrário, Deus abençoa também. O desejo de Deus é abençoar todas as pessoas. Agora, aqui há e a gente aprende, amados, que as nossas atitudes, elas podem ter consequências futuras, longas, e que prejudicam muitas pessoas. Foi o caso desse casal aí, que fez, né? Ou seja, o Abraão não exerceu a sua liderança como homem, tá certo? Não esperou na promessa de Deus de fato,
né? Tentou dar uma mãozinha para Deus. Senhor, eu estou velho, Sarinha aí está murcha e tal, né? Então, dá a serva H. E ela concordou a princípio. Então os dois concordaram. Mas acontece que chegou uma hora que aquilo não deu certo. Quando é a bênção de Deus, quando é a obediência a Deus, olha, amados, pode ter certeza que é bem provável que a gente desfrute da bênção. Agora, quando é uma ação humana, quando é uma desobediência a Deus, a gente possivelmente também vai ter aí esse resultado, onde vai ter prejuízo para a nossa vida, aí prejudicou a vida de outros, né? O tal de Ismael, o H e tal, um negócio complicado, não tem nenhuma maldição. Voltando então, o Isaac, aliás, o Abraão, ele oferece o Isaac, e esse Isaac representa de fato quem Deus ia, né, oferecer como substituto, no caso da humanidade. Mas o que eu quero trazer aqui é que o Abraão, ele de fato tinha fé e ele ia fazer isso. Porque ele disse, falou para os homens lá, né? Esperem vocês aqui porque eu e o meu filho, nós subiremos e retornaremos. É o que está escrito lá, ó. Ele sabia e ele ia para matar mesmo, porque ele ia fazer aquilo que Deus lhe pediu, mas ele tinha convicção de que Deus ia ressuscitar aquele menino e ia voltar com ele. Olha, irmão, que coisa interessante, né? Agora, o que é mais interessante do que isso aqui, um pouquinho mais para trás, que eu avancei muito, foi quando o Abraão, ele já em idade avançada, 99 anos, mais ou menos, Sarinha 89, o negócio já estava feio mesmo, né? E ele disse, passou já o costume das mulheres e tal, aí, o Abraão falando aqui, eu não estou inventando nada, está escrito lá. E, Senhor, o que o Senhor há de me dar? Porque só tem o Damasceno Eliezer, tem filho, tem nada, Sarinha aí já está, né? Acabadinha, eu também avançada idade. Aí não, aí já é invenção minha, não está escrito assim não, né? Mas ele falou, já passou o costume das mulheres e tal, ou seja, que ela já não podia mais gerar, humanamente já não podia mais. 89 anos, mesmo para aquela época já estava complicado. E aí, o que acontece? Deus, no capítulo 17 de Gênesis, verso 1, se não me falha a memória, ele vai dizer, olha Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O que Deus quer ensinar para Abraão e para todos nós aqui, que a bênção de Deus não é maior do que Deus. Que o desejo de obter alguma coisa vinda na mão de Deus não pode ser maior do que o desejo de ter o relacionamento com Deus. Melhor do que a bênção é a comunhão com Deus. Melhor do que a cura é, na verdade, a presença de Deus. Melhor do que a providência, o socorro, o alívio da dor, é Deus, amados. Nós não oramos para obter nada de Deus. Nós oramos por causa do desejo de nos encontrarmos com o nosso Senhor. A sua presença é melhor, a sua graça é melhor do que a vida, do que a cura, do que a porta aberta, do que a solução do problema. A presença de Deus deve ser mais desejada do que tudo em nossa vida, mesmo o alívio da dor e da tribulação que a gente passa. Nós dobramos os joelhos não é porque nós precisamos que Deus nos abençoe em alguma coisa. Nós dobramos os joelhos porque nós temos a sensação de que, mesmo em toda aquela situação adversa, a graça de Deus basta. A presença de Deus é mais desejada em minha alma do que qualquer coisa. Então eu oro não é para obter coisas de Deus, eu oro por causa de Deus, por causa da presença de Deus. A oração não é um instrumento que move a mão de Deus, amados. A oração é uma via onde nós nos encontramos com o nosso Senhor e o nosso Salvador. A oração não é uma ferramenta onde eu manipulo Deus para fazer o que eu quero e atender, ainda que seja legítima, as minhas vontades. Eu aprendo com Jesus, e é bom a gente aprender com Jesus, mais do que qualquer outro. Ele é o paradigma, ele é o modelo, é a referência. Nós estamos na luta para imitar Jesus, amados, mais do que qualquer outro, hein? Então, cuidado com esse negócio de ter uma referência que não seja uma pessoa que tenha referência de Jesus. Não tem problema de imitar quem imita Jesus, né? O problema é que muitos não imitam Jesus. E a gente só fica na imitação desse camarada. E o que acontece? Jesus, ele nos ensina que, humanamente, ele teve angústias quando foi passar na cruz. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém quer ficar sofrendo, a gente não é masoquista, mano. A gente ora a Deus, Senhor, o negócio está feio aqui, eu não posso fazer nada, eu não tenho condição, confio na Tua graça, o Senhor me abençoa nisso aqui. Não tem virtude nenhuma na miséria, na doença, na desgraça, na perseguição, nenhuma virtude nisso.
A gente ora a Deus, porém, o final de toda a oração nossa deve ser como Jesus fez, ensinou. Nem ensinou parando, falando para os discípulos, olha, é assim, sabe? Mas a sua vida, o seu comportamento nos ensina isso. Que ele diz, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. A minha não. Toda oração, amados, que a gente for fazer, no final, expresse, Senhor, eu queria tanto isso, eu queria aquilo, me abençoa nisso e tal. Mas no final, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós temos a liberdade de expressar a nossa, mas nós não sabemos orar como convém, diz o texto bíblico. Se alguém acha que sabe orar como convém, se alguém acha que está fazendo a oração certa, se alguém acha que está usando a palavra adequada, se alguém acha, eu fico tão assim, curioso demais, observar eu orando e os outros orando. Eu observo os outros orando também, inevitável. Ora alto do meu lado, eu vou ouvir, né? Oxe. Não. Aí, aquela oração, eu falo, meu pai, essa pessoa, ela pensa que está orando certo. E fala assim, Senhor, como diz a tua palavra no capítulo tal, no livro tal. Eu falo, mas será que Jesus não sabe? O camarada está citando até o versículo. Senhor, tu sabes não sei o que, irmãos, é perca de tempo isso, conversa de doido. Deus não ouve oração. Repetir aqui, sem achar que eu errei. Deus não ouve oração. Deus vê oração. Diferente. Deus olha para a necessidade da nossa alma. Deus enxerga lá onde a gente não vê. Onde o orgulho, o desejo do livramento, onde o egoísmo, onde o imediatismo vão cobrindo lá a necessidade. E a gente só vê essa coisa superficial, momentânea. Ele não enxerga um palmo na frente do nariz, amado, de uma necessidade existencial. Não é? A gente só vai até onde os nossos olhos veem, onde o nosso egoísmo quer alcançar. Só até aí. Então Deus ouve tudo assim. O Espírito Santo, ele conduz, diz a Bíblia, a nossa oração. Quem é músico aqui? Quem é músico, trabalha com música e tal? Quem é? É, mano? Quem mais? Que trabalha? Não, músicas. Entende música, toca, canta, alguma coisa. Então vocês sabem o que é o diapasão. Diapasão, sei lá como que é. Aquele instrumento. Isso. Sabe não? Não sabe? Não é, meu pai? Afinador. Exato. Então. Exato. Esse é mais fácil. O nome é esse, né? Diapasão. É que a gente fala afinador. Isso, mas o nome é esse aí. Pode ser afinador também, não tem problema. A questão é, quando vem uma nota, o que ele faz? Ele corrige isso. Né? Ele afina. Então, olha só, as nossas orações, entre nós e Deus, tem esse afinador, que é o Espírito Santo. Então a gente ora tudo errado aqui. Você pega isso. Não é o que diz o Romanos, capítulo 8, amados? Romanos diz isso, ninguém sabe orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então a gente ora tudo errado aqui, tudo errado. É por isso que eu falo, não, ora de qualquer jeito. Não fica com esse negócio, vou orar em público, que é o que acontece aqui. É o que acontece aqui, é o que acontece na terça, na quarta, em todas as salas de aula. A gente fala, não, ora aí para abençoar a gente, ora, todo mundo fica assim, olhando. Meu Deus, vocês estão preocupados com o quê? De orar certo, usar a palavra bonita? Ora de qualquer jeito. Deus não vai ouvir mesmo, você vai orar errado. No final, tem um coração pelo menos. É sério isso, amado. Tenha um coração pelo menos quebrantado. Tenha um coração honesto. Tenha um coração sincero. Reconheça que você vai orar, que você acha que deve orar, mas no final dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu estou orando aqui, só estou expressando aquilo que eu consigo expressar, mas Senhor, a minha oração aqui, eu reconheço que ela é incapaz de resolver alguma coisa, ela é insuficiente, ela é incorreta, mas eu estou aqui recorrendo ao Senhor Espírito Santo. Leva com gemidos que não se pode exprimir ao Pai, porque eu confio na intercessão do Filho, que é o sumo sacerdote, e que vai fazer com que a minha necessidade, não a minha vontade, prevaleça. E a tua acima de todas seja feita, assim na terra como é no céu. É assim que a Bíblia nos ensina, amados. Não é? Então, ore de qualquer jeito. Para com essa bobagem que, diante do pastor, diante do professor, diante do não sei o que, não vou ter palavra, irmãos. Isso é bobagem. Nos ensinaram que a gente pode usar a palavra-chave, palavra correta, palavra que vai abrir assim o arcabouço do tesouro de Deus,
que a gente vai orar e aquela oração vai fazer com que Deus faça alguma coisa. Vai nada. Vai nada, irmãos. Quando a gente ora e Deus faz, é porque o Espírito Santo colocou em nós a vontade de Deus. Porque Deus só atende uma oração, aquela que é a sua vontade, que é coisa difícil de a gente descobrir. É difícil, por conta de tudo isso que eu estou falando, egoísmo, imediatismo e tal. Não é? O que diz a Bíblia? Que Deus só responde. Primeiro, João, eu vou falando, você fala, esse professor está viajando na maionese. Não é Bíblia, é que eu não vou citando os textos, né? Quando eu cito o texto, aí você fala, é mesmo. 1 João capítulo 5, verso 14. Esta é a vontade de Deus. Que se pedir alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele ouve. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Esta é a vontade de Deus. Essa é a esperança que temos nele. Que se nós pedimos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus só ouve a oração que é a sua vontade, irmão. Esqueça. Quando a gente agradece? Eu perdi. É primeiro João? 1 João 5 e 14. E quando a gente vem a oração agradecendo? Aí é bom, né? É um aspecto da oração, a gratidão, né? Sim. A gratidão é reconhecimento daquilo que Deus fez. É um aspecto da gratidão, né? Então, na oração nós temos vários aspectos. A gratidão, a intercessão, que é ações de graças, né, que a Bíblia diz, né? A intercessão, a confissão, a adoração. Então, na oração a gente tem esses aspectos aí. Mas a questão é que Deus só ouve oração que é a sua vontade. Deus jamais vai fazer a nossa vontade se não for a dele. Porque a dele é boa, é agradável e é perfeita. Nós não vamos fazer com que Deus mude de ideia, amados. Oração não move mão de Deus, nem coisa nenhuma. É uma conversa, é um jargão, uma frase feita que a gente ouve. A oração move a mão de Deus. Se Deus fosse depender dos nossos acertos, da nossa oração, estava perdido, falido. Já pensou? Então, essa bobagem é outra, por exemplo, do jejum. Oração e jejum são dois temas que são abordados de uma maneira antibíblica. A primeira é a oração, que a gente, de orar tanto, ou de orar correto, Deus vai fazer as coisas. Irmãos, Deus, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele vai fazer independente de a gente acertar ou não. Deus está fazendo muito antes da gente. Tá certo? Deus está realizando, se eu orar ou não. Deus vai fazer, está fazendo. Ele nos convida a caminhar com aquilo que Ele já está fazendo e aquilo que Ele já vai fazer, independente de nós. Ou então, se fôssemos pensar assim, então nós estamos fazendo com que Deus faça a coisa correta. Então, se eu não orasse certo, Deus não ia fazer? Como assim? Complicado isso aí, né? Muito complicado. Quando a gente pega para analisar o conceito, é muito complicado. Então, quer dizer, quem é Deus aqui? Quem é soberano aqui? Quem é sábio aqui? Quem está vendo ao longe aqui? Somos nós? Não, é Deus, amados. E Deus já houve uma ocasião assim que o povo orou tanto, campanha assim, jejum, oração, 7 dias no monte e tal. Sim, teve. Não, estou exagerando, não foi assim não, mas é só para contextualizar, né? Lá no Antigo Testamento, o povo orou, a gente quer, e Deus, tá bom, vocês querem tanto, eu vou ensinar um negócio para vocês. Eu vou dar. Mas quer ver a consequência? Vamos ler o texto? Lá de... Exato. Lembra lá qual é o texto, velho? Salmos, vamos para Salmos. Disse o pastor que é Salmo, Salmo. Falei Saul. Falou Saul ou Salmo? Saul. Não, é Salmo. Vamos lá. Salmo 106. Salmos 106. Agora achei rápido. No meio da Bíblia, né, mano? Salmo é aquele livro que todo mundo que é chamado para dar uma saudação e ele não tem nada, ele abre, né? No Salmo. Ele lê qualquer coisa no Salmo, né? Como se fosse. Olha o senhor falando aí, ó. Não pode qualquer coisa. E a gente vai aprender, irmãos, que o Salmo ele exige compreensão também, como os outros livros da Bíblia. Não é só vamos ler qualquer coisa. Então, Salmo 106, verso 15. Isso aqui tem um exemplo na história, que é assim, ó. O povo pedia, a gente quer carne, tá bom, Deus disse, vou satisfazer o desejo de vocês, mas a alma de vocês vão definhar.
Aí a minha pergunta é, você quer que Deus ouça uma única oração sua que não é dele? Eu não quero, nenhuma sequer. Porque toda oração, ou qualquer oração, que Deus ouvir e atender e responder que não seja a vontade dele, mas a minha, a consequência é isso, definhar a nossa alma. Tá certo, amados? Doido. Toda oração que Deus possivelmente possa responder que não é a sua vontade, será para prejuízo da nossa vida. Fato. Histórico, bíblico. Fato. Então, por isso que toda vez, Senhor, seja feita a tua vontade, ainda que a gente queira muito. Ainda que a gente fale, não, isso aqui é o que é bom. Amados, quando a gente vai tendo um certo tempo de vida cristã, a gente olha para trás e a gente vai dando graças a Deus por muitas orações que Deus não respondeu, porque se tivesse respondido, a gente tinha se arrebentado todo. É ou não é, queridos? Verdade. Nós já tivemos essa experiência, então já serve para que a gente não repita isso de novo, inclusive com o texto bíblico, os ensinos que a gente está tendo aqui. Então vamos assim, depender mais de Deus, confiar mais em Deus e saber que nós de fato não sabemos coisa nenhuma, e nós na oração não aceitamos coisa nenhuma, mas isso é nos ensinado, que a nossa oração é poderosa, move a mão de Deus, abre o céu, é a chave da vitória, e não sei o que mais, essas coisas que a gente ouve, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente fala, não, é Deus que faz todas as coisas. Fala, não, irmão, então eu não vou orar? Peguei, tá vendo? Eu penso nisso. Isso, muitos pensam assim, então já que a minha oração não vai surtir muito efeito, a minha oração só vai ter efeito se for também a vontade de Deus, então eu não vou mais orar. Se a minha oração, minha campanha, meu não sei o que, não vai fazer com que Deus faça, então não vou mais orar. Aí nós descobrimos a intenção do coração. Então nós só orávamos pelo fato de que Deus poderia nos abençoar e não por causa do próprio Deus. Eu vou fazer uma pergunta que não é para responder, só para pensar. Se Deus, agora, esse exato momento, prometesse para você uma coisa, eu não vou, a partir de hoje, responder nenhuma das tuas orações, não é para responder, é só para pensar. Se Deus, aqui, se eu falasse para vocês, assim diz o Senhor, Deus está me dizendo para todos nós aqui, que Ele não vai responder nenhuma das nossas orações até o resto da nossa vida. A pergunta é, você ainda teria a prática da oração? Para pensar só para ver se de fato, irmão, a nossa motivação de orar é Deus ou é aquilo que Ele pode fazer por nós. Vou fazer outra pergunta que não é para responder, é só para pensar, preste atenção. Se não houvesse inferno, se não houvesse condenação eterna, se não houvesse juízo eterno, você ainda estaria se privando dos prazeres do pecado? Você ainda, se Deus falasse, não esquenta a cabeça não, que não vai ter inferno para ninguém, você ainda seria fiel a Deus? Você ainda insistiria na obediência a Deus? Se todas as consequências, todos os seus pecados não tivessem consequências ruins? Porque a pergunta que eu faço é, por que você serve a Deus? Com medo do inferno, né? Então se não houvesse inferno, você não serviria a Deus. Então a tua motivação não é porque você conheceu o Criador, o teu Deus, o teu Senhor, não é por isso? É porque você não quer ir para o inferno. Então se não houvesse inferno, você não serviria a Deus. Então se não tivesse consequências do pecado, você pecaria. Então você está revelando uma natureza, uma intenção, uma motivação, que está lá no profundo, que muitas vezes não é trabalhado, porque são superficiais as pregações, que não trata de caráter, que não vai no âmago do ser humano, que não atinge o pecado, o velho homem, e só essas garapas, sabe o que é garapa, né? Esses caldinhos fracos, né? Esse miojo, amados, que a gente recebe, e numa mensagem muitas vezes ensinamento que confronta, que mostra quem nós somos, que nos humilha. Toda a mensagem, todo o ensino bíblico, toda a aula de teologia, toda exposição bíblica, que não nos humilha, que não nos confronta, que não nos entristece, não é de Deus, não é inspirado pelo Espírito Santo, amados. Tenha isso em mente no seu coração. Toda a palavra que vem de Deus, ela vem nos convertendo um pouco mais, vem nos santificando um pouco mais, vem nos trazendo uma clara convicção de que nós não somos nada, pecadores, miseráveis, desgraçados, e carecemos desesperadamente
de que aquele momento que Deus vem com a sua mensagem, nós possamos falar: Senhor, nos ajuda, me ajuda, porque vejo diante da tua santidade, da tua vontade que sou pecador. Eu não sei, não estou julgando a igreja de vocês, o que vocês estão ouvindo, mas pela minha experiência, que eu vejo por aí, parece que não são as mensagens que tem esse teor, né? Mas vamos lá, que o discurso está muito duro. Diga. Você fez uma pergunta besta, mas me deu... Nenhuma pergunta é besta, mano, jamais. Então quer dizer que, por exemplo, essa bateria, se eu pedir para Deus, vai me dar ela, confirmar, é uma oração errada. Não necessariamente errada, meu amado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque se for a vontade de Deus, se for bênção para o reino de Deus, para a tua vida e para a comunidade, tem que ser esses 3 pontos aqui atingidos: tua vida pessoal, coletividade e reino de Deus. Tá certo? Porque na verdade tudo isso não pode ser separado. Eu não posso pedir nada para mim. Já está errado, entrou egoísmo. Eu peço algo para Deus, porque isso que Deus vai me dar, isso vai reverter em abençoar pessoas e consequentemente o seu reino. Entende? Então não é que é errado, Senhor, é que eu falei, não, a gente pode expressar: Senhor, eu tenho vontade disso, eu queria ser curado, não queria mais sofrer isso aqui. Foi o que Jesus disse: Senhor, se possível for, passa em mim esse cálice, eu não quero sofrer mais, todavia seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é que eu passe por essa crucificação, bora lá. Se a tua vontade é que eu não tenha uma bateria, vamos lá. Se a tua vontade é que eu continue com essa enfermidade, e eu não sei a vontade soberana de Deus, porque ela não é feita ainda na terra de uma maneira plena. Vou pegar um exemplo bíblico de Paulo. Capítulo 12, segunda carta aos Coríntios. Paulo, ele ora. Ele tem um chamado espinho na carne, que ninguém sabe ao certo o que é, tem conjecturas aí, mas deixa para lá, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Não tem tempo agora. E Paulo faz uma campanha, amados, 3 sexta-feiras no monte. Ora a Deus: Senhor, tira aqui esse espinho da minha carne, né? Insiste, 3 orações lá e tal. E era, sabe o que? Literalmente um demônio que o afligia. Então isso, para entrar na cabeça do crente pentecostal no Brasil, é difícil. De que um homem de Deus, ele é atormentado por um demônio. Cabe isso na teologia de hoje? Não cabe. Nessa teologia que se você é ungido, o diabo não te toca e não acontece nada de ruim com você, e é só vitória, e não sei o que tem mais, isso não cabe, não. A Bíblia não cabe na cabeça dos crentes de hoje, não cabe. E aí imagina só, um demônio que afligia Paulo, é literal, isso está lá. Um demônio ia lá, lógico, é figurado, se esbofetear, afligia ele de alguma maneira no seu corpo, né? Alguma dificuldade, alguma limitação, alguma debilidade ele tinha, e isso era causado por um demônio. Olha só, Deus permitia que um demônio, e aí está lá o propósito. Paulo disse: isso me acontece para que eu não me ensoberbeça pelas excelências das revelações que recebi de Deus. É para manter o camarada humilde no chão. Então era melhor ele humilde sofrendo aquilo e indo para o céu, do que ele curado se ensoberbecer e indo para o inferno. Não é? Eu acho. Então, se é isso que Deus vai nos manter, se foi esse meio que Deus encontrou de nos manter salvo, melhor padecer aqui para a eternidade salvo, do que ser abençoado aqui, no final das contas. Então Paulo orou, né? Senhor, afasta de mim e tal, esse espinho, aquela coisa toda. Aí Deus disse assim: vou não. Não adianta orar não. Não vou tirar isso de você. Já pensou se Deus fala isso para nós, irmãos? Aquilo que mais nos angustia na vida. Deus chega para nós e fala assim: ó, para de orar, não adianta você orar, porque eu não vou fazer. Tem gente que desvia, tem gente que fala: que Deus é esse? Isso foi a voz do cão. Né? Se Deus fala para nós assim: ó, não adianta, para de orar, porque eu não vou fazer isso na tua vida. Paulo entendeu, não, então agora eu entendo que na minha fraqueza, quando eu sou fraco, eu sou forte, porque depende de Deus. Não é? Olha que coisa interessante. Porque Deus disse: a minha graça te basta. Eu disse que a graça é melhor do que a vida, a graça é melhor do que a cura, a graça é melhor do que a providência, a graça é melhor do que o socorro imediato. A graça de Deus, irmãos, é a melhor coisa que existe. E a graça de Deus é desfrutar da comunhão e da paz e da presença do Criador. O resto é resto. Senhor, o que has de me dar? Senhor, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu escudo e a tua recompensa, Abraão. O Isaac você acha que é? Não é. O Isaac não pode ser. Ele não pode estar à frente de mim, senão você está
me colocando em segundo plano. E se eu não fizer? E se eu não curar? E se eu disser não? E se eu não te abençoar nisso? E se eu falar para você, ó, vai ficar sofrendo o resto da vida? O que será de nós? Pararemos de orar? Oração e o jejum é semelhante, porque o jejum também é outra ferramenta que a gente não entende, a gente usa para manipular Deus e para fazer com que Deus faça aquilo que Deus não ia fazer. Daqui a pouco tu entra, Varão, rapidinho. A gente vem para o culto mais ou menos assim. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Quero, mas não posso. Desejo, mas não posso. Vou para o culto para ver se agrado aquele que pode, mas parece que não quer. E aí a gente canta um pouquinho, umas músicas lá para ele e tal, aquela coisa toda, bajula um pouco e tal, para ver se aquele que pode, mas não quer, faça aquilo que eu quero, mas não posso. Entendeu? Aí fica assim, mano, esse jogo assim de barganha. E aí, Senhor, já louvei o teu nome, já dei glória, já confessei pecado e tal, porque, Senhor, eu não posso, porque se eu pudesse eu não estava aqui não. Eu só vim aqui porque eu não posso, mas quero. O Senhor que pode, mas parece que não quer, vou ver se eu te convenço. E a gente vai bajulando. Diga aí, meu irmão, e a gente encerra. Não, você, tá bom. Não quero mesmo. Então, diga, mano. Eu não vi em versículo, mas já ouvi em canção, tipo, os sonhos de Deus é os nossos sonhos. Eu sei. As músicas doutrinam o povo. Isso. É fato, não é sério. Tiraram o microfone na mão dos pastores e colocaram na mão dos cantores. Esses cantores não leem Bíblia, amados. É sério isso. É muito sério. E o que doutrina a igreja evangélica no Brasil são os músicos. Que a maioria, a grande maioria, não lê Bíblia, não entende Bíblia. Muitos nem convertidos são. Não estou generalizando, mas muitos. E as pessoas, como não têm discernimento bíblico, doutrinário e espiritual, acreditam na música como sendo Bíblia, palavra de Deus. As pessoas não discernem. E aí a gente, quando ouve Bíblia na voz de quem não é crente, a gente desconsidera. Mas quando a gente não ouve Bíblia na voz daquele que é travestido de crente, a gente acredita. Vou dar um exemplo. O amor cantado na boca do Renato Russo é profano. 1 Coríntios 13. Mas a vingança na boca da Damares tem sabor de mel. Avalie a letra. Vê o que ela incentiva, a vingança. Você que me viu na prova, não me ajudou? Quando estiver na benção, vai se arrepender. Eu vou estar aqui no palco e você na plateia. Amados, isso é a letra mais antibíblica que tem. Fora as outras mais, que eu não quero nem dizer.